O marrom já foi queridinho nos anos 70, 80, virou sinônimo de cafona depois e agora voltou com força total. Mas por que será que a gente passa a gostar do que antes era rejeitado? Hoje nesse vídeo eu vou te explicar por que a Pantone influencia o nosso olhar, como nos acostumamos com novas cores e não só com novas cores, e o que tudo isso tem a ver com o seu estilo pessoal. Então, fica até o final desse vídeo para você entender tudo. Oi, eu sou a Stephanie Liazzi, consultora de estilo e idealizadora aqui da Verdade do Vestir. E aqui a gente fala sobre estilo pessoal com intenção, sem pressa e sem pressão estética, porque para mim o vestir precisa ser leve e não um peso. Se essa reflexão e se esses assuntos fazem sentido para você, já fica por aqui, aproveita para curtir o vídeo, compartilhar e também se inscreve no canal. Ativa as notificações para receber os vídeos semanais que rolam por aqui. Nos anos 70, o marrom aparecia como uma cor mais da natureza, algo mais orgânico, conectado à cultura hippie, ao festival Woodstock e a uma coisa um pouco mais rústica. Nos anos 80, ele era considerado uma cor extremamente sofisticada e apareceu em muitas peças de couro, alfaiataria e acessórios mais estruturados. Nos anos 90, 2000, ele foi substituído pelo preto, considerado seguro e universal, e depois também foi substituído pelo cinza, que era uma cor mais minimalista. E com isso, o marrom passou a ser uma cor vista como sem graça, envelhecida, antiquada e literalmente o marrom foi para a lama. Para que a gente entenda por que a nossa percepção do marrom mudou, eu quero introduzir um outro assunto com vocês antes para falar sobre a Pantone. Você conhece a Pantone? Você sabe o que é a Pantone e qual é a importância da Pantone no mundo da moda, da arquitetura, do design, das artes como um todo e nas tendências que a gente vê por aí e nem sabe exatamente de onde vem, porque todo mundo passa a usar? A Pantone nada mais é do que uma empresa que criou um sistema de padronização e referência de cores. Ou seja, eles têm códigos para cada cor, que são chamados de códigos Pantone, e que ele serve para a linguagem universal referente a cores como comunicação em diversas indústrias, como moda, gráfica, design. Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, é basicamente o seguinte: vamos supor que eu estivesse produzindo essa blusa aqui, que essa blusa fosse exatamente feita nessa cor que está aqui, que muito provavelmente a cor que você está vendo pelo vídeo talvez seja até um pouco diferente do que essa cor é aqui para mim no presencial. E exatamente por isso, para que não haja essa diferença, e eu preciso que eu mande para uma indústria, eu mande para uma confecção, para uma estamparia, para alguém que vai produzir uma cor, uma estampa, vai fazer uma impressão para mim, eu preciso que aquela cor seja exatamente aquela cor. E para isso, eu simplesmente mando o que eu preciso fazer, os desenhos, as estampas, o que quer que seja, e junto eu mando um código Pantone. E com isso, a pessoa pega exatamente o código Pantone que ela tem lá e coloca e simplesmente dá certo. Chega da forma como eu gostaria, da cor que eu gostaria. Se eu falar com uma pessoa lá da China, ela também vai ter o mesmo código Pantone e vai conseguir fazer exatamente da mesma cor que eu tô falando aqui. Então, de forma simplificada, é basicamente isso que acontece com o código Pantone. E esse código eu consigo inclusive te mostrar ele em uma amostra que a gente chama de amostra de Pantone de tecido da cor Pantone, inclusive essa aqui é do ano de 2022, da cor do ano, que eu já vou falar sobre isso melhor. E aqui existe um código, deixa eu ver se eu consigo. E aqui você consegue ver o código, né? Então, essa cor Very Pen 173938 TCX.
que é referente à cor para tecido. Existem cores para materiais gráficos, materiais impressos, e enfim. Essa cor foi a cor do ano de 2022. E eu falei sobre a cor do ano e o que é essa cor do ano. Desde 1999, a Pantone lança a cor do ano. Então, qual vai ser a cor que vai reger aquele ano? E essa cor do ano, ela tá ligada não somente às tendências, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, mas também com relação ao emocional dessas cores, a como essa cor influencia no nosso psicológico, porque vocês sabem que a cor nos influencia psicologicamente também, né? Então ela tem esse grande poder de influenciar, às vezes negativamente, positivamente, então de realmente transmitir sensações pra gente, como acalmar, como acelerar, como dar um entusiasmo maior. E ela inclusive mexe com pressão sanguínea, com hormônio. Então, as sensações que a gente tem ao estar rodeada por X cores, por a gente olhar para outras cores, influencia muito. E não é à toa que as marcas usam como identidade visual cores, que usa-se isso como um aspecto dentro da marca que ajuda a consumir um certo produto, que ajuda a consumir uma comida, ajuda você ficar no lugar, a você querer sair do lugar. Então, as cores realmente elas têm esses códigos e que são sempre muito estudados. E quando a gente fala da Pantone, da cor do ano, a gente fala sobre um time de especialistas de Cool Hunters. E o que são Cool Hunters? São caçadores de tendência. Então, eles ficam pesquisando sobre tendências de comportamento humano relacionados à tecnologia, moda, entretenimento, design, e eles conseguem prever como serão certos comportamentos, estilos, ideias emergentes que acontecem para 5 anos para frente, para 10 anos para frente. Então, o que acontece com a cor do ano é, já existe um estudo a respeito do próximo ano e que fala sobre uma cor e o que essa cor vai representar para aquele ano, o que ela vai trazer para aquele ano e como ela está relacionada aos comportamentos da humanidade e de como as coisas andam em diversos campos e diversas áreas e que tem a ver com aquela cor. Então, cada ano existe um lançamento que tem acontecido no final do ano, em dezembro, normalmente na primeira semana de dezembro, eles fazem esse lançamento dessa cor para o ano seguinte. E eu, desde 2018, tenho aqui as cores do ano nessas amostras que eu te mostrei, né, de tecido. Então, a gente tem aqui de 2020, 2021, que foi um ano diferente. Estávamos em plena pandemia ali e lançaram duas cores, o cinza e o amarelo. Então era algo como um pouco algo para aquietar e algo para dar uma alegrada, porque a gente precisava disso naquela época. E assim a gente foi seguindo. E a cor desse ano, desse vídeo que eu tô fazendo, que estamos em 2025, foi essa daqui, que é o Mocha Mousse, que nada mais nada menos é o quê? Um marrom, uma cor, né, ali de um chocolate, de um cappuccino, algo nesse sentido. E não à toa, esse marrom começou a aparecer novamente. Devagar, ele foi entrando em coleções, ele foi entrando não só na questão das roupas, mas em acessórios, em decoração de casa, e ele foi aos poucos voltando e voltando de uma forma como um tom terroso, neutro e sofisticado. E com isso foi educando o nosso olhar para de novo ver beleza no marrom. E isso acontece muito. Lembra quando o comprimento midi entrou na moda alguns anos atrás? E para muitas pessoas era esquisito
as pessoas olhavam, na época estavam muito acostumadas com calça skinny ainda, né? Então era uma modelagem diferente, né? Porque era mais larga, porque era mais curta, porque ficava um pedaço da canela ali aparecendo. E isso vai mudando com o tempo, porque a gente se acostuma a ver aquilo. Então a gente vê nas ruas, a gente vê nas lojas, nas vitrines, a gente vê nas redes sociais, em lojas nas redes sociais, em pessoas, em influenciadores, em famosos, e a gente vai vendo aquilo, vai vendo mais, e o olhar vai acostumando aquilo. E principalmente começando a enxergar beleza naquilo. Porque é óbvio que essas peças, assim como a cor marrom, ela vai aparecendo de diversas formas, em diversas modelagens, em diversos tons de marrom, no caso. E então a gente começa a enxergar beleza de, nossa, não é que isso aqui tá bonito? Nossa, não é que nessa peça ficou bem bonito esse marrom? Inclusive, uma outra tendência desse ano é essa pegada do wellness, essa pegada de se cuidar, da corrida, do fazer exercício físico, da yoga, do pilates, e as roupas de academia vieram com muita força na cor marrom. E isso apareceu muito nas redes sociais, o que ajudou ainda mais com que essa cor fosse virando uma queridinha dentro das tendências. Inclusive para esmaltes, acessórios, tudo aparece alguma coisa no marrom. Inclusive, se vocês olharem, não sei se eu vou conseguir mostrar direito, mas eu entrei na onda do marrom. Aparentemente ele pode até parecer preto, mas é um marrom café bem escuro. E é lógico que eu fiz o filtro, o que é muito importante quando a gente fala de tendência. Já falei isso em vários outros vídeos aqui no canal, da gente entender o que é pra gente daquela tendência, ou seja, o que fazia sentido de tom de marrom eu trazer pra mim, sendo que eu tava achando bonito nas unhas que eu estava vendo e eu falei, bom, o marrom café vai fazer muito sentido, esse marrom mais escuro, mais próximo até do preto, talvez até num outro tom um pouquinho mais claro que pareça ser mais marrom, ainda assim faça bastante sentido. Então, esse é o importante, entender onde o marrom vai entrar no seu guarda-roupa, por que que ele vai entrar, se ele vai entrar, de que forma ele vai entrar, de que tom ele vai entrar. Então, é importante dizer que o marrom voltou, porém ele voltou no nosso contexto atual. Então, na nossa moda, no que estamos vivendo com relação à moda, diferente do que era nos anos 70, nos anos 80. Se voltasse, por exemplo, exatamente o que se era usado nos anos 80 para ser usado hoje, não funcionaria, entende? Ele teve que entrar em modelagens diferentes, em tons diferentes, em tipos de combinações que fizessem sentido com o que a gente está vivendo hoje, do que é moda hoje, do que é visto, entre muitas aspas, né? Do que é visto como bonito hoje, mas no que faz sentido na vida que estamos vivendo hoje nos anos 2020 poucos, né, na década de 2020. Ou seja, a cor marrom, ela não mudou. O que mudou foi o contexto em que essa cor foi inserida. E isso é o que faz com que a gente consiga olhar, acostumar o olhar para a força estética que essa cor já teve um dia e que volta e tem de novo. E o ponto interessante da gente pensar sobre a gente acostumar o olhar com a cor e que isso aconteceu e que isso realmente acontece é uma questão de adaptação, é uma questão de repetição daquela cor, daquela modelagem, daquela estética no geral, para que a gente se acostume e veja beleza nela. Isso pode muito acontecer para que a gente amplie o nosso olhar para a beleza no geral. Por exemplo, a nossa relação com a autoestima, ou seja, mulheres que não conseguem ver beleza em si mesma, não conseguem ver beleza quando se olham no espelho, rejeitam essa imagem
Porque no fundo elas têm referências mais engessadas, elas têm referências muito padronizadas, muitas vezes padronizadas num modelo meio eurocêntrico, o que dificulta que a gente consiga ver beleza quando a gente olha no espelho. Porque se a gente está sempre vendo ali o mesmo padrão de estilo, de corpo, de rosto, nas redes sociais, nas séries que assiste, na televisão, é óbvio que tudo fora disso vai parecer estranho, vai parecer feio, vai parecer que não pertence àquela beleza que parece a beleza certa. Por isso que a prática do detox digital, da gente rever quem a gente segue, quem a gente acompanha, quem são essas pessoas, quais são essas marcas, o que elas nos trazem, né? Que tipos de beleza, de referência elas têm nos trazido e que a gente tem consumido é tão importante. Então, diversificar essas referências é como se a gente só usasse preto, branco, cinza e bege. E aí é a mesma lógica dessa pessoa ir fazer o seu teste de coloração e descobrir um mundo ali de cores que faz sentido para ela usar. A mesma coisa acontece se a gente diversifica as pessoas, as referências, os tipos de beleza que a gente vai se acostumar a enxergar e com isso começar a enxergar beleza em mais referências, em mais diversidade. Porque se você se expõe a diferentes estéticas, isso passa a ser mais normal para você. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu falo bastante sobre esse detox digital e que eu inclusive passo um exercício para vocês, então eu vou deixar ele aqui no card, vou deixar ele na descrição também, porque é um vídeo bem importante que complementa muito esse assunto que a gente está falando aqui e que vai fazer muito sentido você fazer esse exercício. Pode ter certeza, certeza mesmo, porque quanto mais a gente ampliar, quanto mais a gente vê pessoas diferentes, inclusive da gente, né? Então tem os dois pontos. A gente vê às vezes pessoas mais parecidas com a gente para que a gente se sinta mais pertencente, e por vezes a gente vê pessoas muito diferentes da gente para que a gente veja que o mundo é gigante, que a diversidade de beleza, de estética é gigante também e que a gente pode e não vou dizer deve, mas que a gente pode enxergar beleza em toda essa diversidade. E aí, se você me perguntar, Esté, mas como que eu posso usar, como que eu posso trazer o marrom para o meu estilo hoje, para minha vida hoje, como essa tendência, né, que tá tão forte, que a gente consegue encontrar muitos tipos de peça. É importante que você faça mesmo essa pesquisa exatamente porque existe muitos tipos de peça, ela está muito inserida na moda hoje, então de alguma forma fica até mais fácil de que você encontre algo marrom que você se apaixone, que você ache lindo e comece a usar. Pensando em combinação de cor, a gente tem muitas possibilidades que a gente pode fazer com o marrom. Mas eu vou te trazer 3 possibilidades para que você possa começar a pensar se faz sentido essas 3, se seria talvez uma outra possibilidade que fizesse mais sentido para você. Mas, por exemplo, o marrom com off-white. Ele fica algo bem sofisticado, né? É algo que acaba trazendo essa mistura de tons neutros entre um claro e um escuro. Então tem um quê ali de contraste ainda que cria um certo impacto, mas é um impacto mais sofisticado, que seria diferente de um preto e branco, por exemplo. O marrom também pode andar ali com as cores mais vibrantes, então trazer um quê aí de algo criativo, algo um pouco mais contemporâneo, algo mais divertido até para o marrom, que é uma cor mais neutra, mais sóbria. Então, como que você traz esse lado um pouco mais divertido para o marrom. E também, claro, que você pode usar o marrom no monocromático, ou seja, todas as peças ali exatamente no mesmo tom, a gente poderia chamar de monocromático, e a gente poderia também falar sobre o tom sobre tom. Então, diferentes tons de marrom
no mesmo look também funcionaria. Então, se você pensar algo que traz bastante refinamento para a imagem e que deixa a imagem mais alongada, se esse for um objetivo seu também, você pode usar esse truque do monocromático. E é claro que isso sempre vai entrar um depende no meio do caminho, porque dependendo dos tipos de peça que você fizer, ele pode ficar mais informal, mais casual, ou ele pode ficar mais formal, um pouco mais até sofisticado, dependendo do tipo de peça que você usar. E outro ponto que você pode pensar são os acessórios, os esmaltes, como eu mesma disse que trouxe o esmalte, porque é algo que faz muito sentido dentro do meu estilo, o esmalte, e é um ponto de cor pequeno, mas que chama atenção e que, dependendo, né, para cada uma, vai fazer mais sentido ou menos sentido dentro do estilo, mas é algo que você pode testar, algo fácil de, se você não gostar, você tira e tá tudo bem. Então, é algo bem interessante de tentar introduzir ali o marrom. Então, eu trouxe o exemplo do marrom hoje para vocês no quadro É Tendência, mas é para você. E eu trazendo ele como exemplo, vocês percebem que ele é exatamente apenas um exemplo de como o nosso olhar pode ser educado e influenciado. Então, assim como acontece com as cores e pode acontecer com peças de roupa, com modelagens, estampas, enfim, nós podemos aprender a enxergar beleza em nós mesmas, desde que a gente não fique presa somente ao que nos dizem que é bonito e que a gente abra os nossos horizontes, as nossas referências estéticas para conseguir enxergar e ver de fato beleza em muito mais coisas, inclusive em nós mesmas. A moda é cíclica, o estilo pode até se adaptar às mudanças, às nossas transformações, mas o estilo fala principalmente sobre clareza, intenção e consciência. Então, eu quero saber de você se você já virou adepta da tendência do marrom, se você acha bonita essa cor hoje em dia, se você tem alguma peça, o que você trouxe para o seu estilo, ou se você ainda torce o nariz para essa cor, não conseguiu ver muita beleza nela, ou você somente não trouxe ela para o seu guarda-roupa, para o seu estilo, porque você tem medo e tem receio de como trazer, o que trazer. Você acha ainda que tá um pouco presa ali a relação que a gente tinha ali nos anos 2000 com essa cor e não sabe muito bem como trazer ela para sua realidade atual. Então, me conta aqui que eu quero saber, porque de repente, né, eu consigo também te dar uma boa orientação com relação a isso. E é lógico que eu vou pedir para você ajudar a gente por aqui, curtindo esse vídeo, compartilhando com uma amiga que também tá vendo essa tendência aí super bombado marrom e que ela vai gostar de ver esse vídeo também. Aproveitar para se inscrever aqui no canal e receber as notificações dos vídeos semanais que têm saído por aqui. É um grande prazer te ter aqui junto comigo e eu te espero com certeza no próximo vídeo. Então, tchau e até mais!